Bom, agora o que a gente vai ver é sobre a paridade da função. Olha o nome, mas enfim. O que é isso? Para saber quando uma função é par e quando uma função é ímpar. Função par. A definição de função par é quando acontece isso aqui: f de menos x é igual a f de x. Então, por exemplo, eu tenho uma função aí, x ao quadrado mais 1. Se a gente for olhar o gráfico, esse é o gráfico da função. Quando eu falo que f de menos x tem que ser igual a f de x, o que eu estou querendo dizer é assim, se eu for calcular o valor da função em um número positivo, tem que dar o mesmo resultado se eu calculasse num número negativo, tá? Então, o exemplo que eu vou pôr aqui nessa função é com o número 1. f de 1 é 2. Se a gente olhar no gráfico, ó, o 1 vai lá, bate no gráfico, no desenho do gráfico e cai no 2. Então, a imagem do número 1 é 2. Agora, vamos lá para a próxima. Se eu calcular f de menos 1, o resultado vai continuar o mesmo. Olha lá no gráfico, menos 1 foi para o 2. Ou seja, escolhendo números positivos, o resultado vai ser o mesmo para um número negativo. É o que aconteceu aí no 2 que apareceu para vocês agora. O 2 foi para o 5, o menos 2 também foi para o 5. O 3 vai para o mesmo lugar que o menos 3. O 4 para o mesmo que o menos 4. Se o desenho da parte positiva tem que ser igual ao desenho da parte negativa, porque os números positivos estão indo para o mesmo lugar que os números negativos, isso quer dizer que a função par, ela tem que ser simétrica ao eixo y. Então, olhando num gráfico, se eu preciso analisar um gráfico, se ela é par ou ímpar, para ser par, olhando só para o desenho, eu preciso ver se ela vai ser simétrica ao eixo y. O que isso quer dizer? É como se o eixo y aqui fosse um espelho. E aí está acontecendo um reflexo dele, tá? Putz, mas assim, eu não preciso ficar sabendo o gráfico toda hora. E não dá pra eu ficar confiando em jogar número pra saber se ela vai ser par ou não. Porque às vezes eu posso jogar um número dar certo e esqueço de outros que não dá certo. Então, como que a gente faz? Eu tenho aí f de x igual a x ao quadrado mais 1. Eu preciso calcular a f de menos x. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar menos x, para ver o que acontece. Então, vamos lá. No lugar do x, vou colocar o menos x. E aí, eu tenho f de menos x é igual a menos x ao quadrado mais 1. Menos x ao quadrado é x ao quadrado. E olha o que apareceu, exatamente a função anterior. Então, que é a própria f de x. Ou seja, eu cheguei que f de menos x é igual a f de x. Próximo exemplo. No lugar do x, eu vou pôr menos x. Tá aí a conta, substituindo bem certinho. Resolvendo, cheguei que x ao quadrado mais 2 divididos por x à quarta menos 1. Exatamente a função g que estava escrita antes. Ou seja, eu parti de g de menos x e cheguei em g de x. Logo, as duas funções que eu mostrei, a f e a g, são exemplos de funções pares. Função ímpar. Qual que é a definição dela? F de menos x tem que ser igual a menos f de x. Então, assim, se eu calcular num positivo, eu vou ter um resultado. Se eu calcular num valor negativo, eu vou ter o mesmo resultado com o sinal trocado. É isso que esse menos está fazendo aqui. Olha lá. Por exemplo, f de x é igual a menos x ao cubo. O gráfico dela tá aí.
e eu vou calcular f de 2. Atenção, este menos não está sendo elevado ao cubo, não tem parênteses aqui. Então, esse menos está fora da conta. Eu vou pôr ele aqui, vou repetir. 2 ao cubo é 8. Então, olha aqui no gráfico, o 2 foi para o menos 8. Agora, eu vou calcular para f de menos 2. Tá aí a conta. Menos 2 ao cubo é menos 8. Esse menos é da função, ele não tem nada a ver com o cubo, não está sendo elevado ao cubo. Menos com menos, mais. Olha só, calculei no 2 positivo, cheguei no resultado menos 8. Calculei com o 2 negativo, cheguei no mesmo resultado, só que o sinal está contrário. Olha lá no gráfico, o menos 2 vai lá para o 8, tá? O 4 vai para um valor e o menos 4 vai para o mesmo valor, só que positivo. E assim vai. Então, esse é um exemplo de função ímpar. Como os valores, os x positivos estão indo para alguns valores e os negativos estão indo para os mesmos, sinal trocado, eu falo que ela é uma função simétrica à origem, tá bom? A origem é o ponto aqui 0, 0. Então, é tipo, você reflete e joga para baixo. Mas assim, se eu não sei o gráfico, eu vou ter que ficar tentando chutar qual que é, tentar adivinhar o gráfico? Não. Como que a gente faz? O caminho é muito parecido com a função par, tá? Eu preciso calcular f de menos x, então eu tenho esse exemplo aí. O que eu vou ter que fazer? No lugar do x, eu vou colocar o menos x. Então, f de menos x vai ser isso daí. Antes de eu continuar, eu vou fazer um comentário aqui que acho que vai ser importante. Quando eu tô falando de função, a gente tem que tentar lembra daquele joguinho de criança que as crianças têm que encaixar a pecinha? Aí tem lá um triângulo. Daí a criança tem que pegar o triângulo e colocar aonde está o triângulo. O quadrado, aonde está o quadrado. Função é exatamente a mesma coisa. Aqui tá me dizendo qual é a forma, tá? Se eu colocar a letra A aqui, eu vou ter que pôr A nesses aqui. Se eu pôr B, eu vou ter que pôr B. Se eu colocar 3, eu vou ter que pôr 3 no lugar de todos os x, tá bom? Neste caso, eu estou colocando agora o menos x. Então, no lugar dos x que tinha antes, eu vou substituí-los por menos x, tá? Então, fazendo a conta, olha só o que a gente chega. Menos x ao cubo e menos 2x. Vou colocar esse menos aí em evidência. E olha o que me apareceu. X ao cubo mais 2x. Exatamente a função. Ou seja, eu saí de f de menos x e cheguei em menos f de x. Logo, ela é uma função ímpar. Próximo. X ao quadrado mais 3 divididos por x. Começo calculando a g de menos x. Ou seja, aonde tem x, eu vou escrever menos x. E aí tá a substituição. Resolvendo a conta, eu cheguei que x ao quadrado mais 3 divididos por menos x. Esse menos x, esse menos aqui do denominador, eu posso jogar para frente da fração. X ao quadrado mais 3 divididos por x é exatamente a função original. Ou seja, saí de g de menos x e cheguei em menos g de x. Logo, ela também é uma função ímpar. Tanto função ímpar quanto função par, se eu preciso classificar elas assim, eu começo calculando, no lugar do x, começo colocando o menos x e vejo aonde chega, tá? Um exemplo. Quero verificar se essa função ela é par ou ímpar. O que eu vou ter que fazer? No lugar do x, eu vou escrever menos x. Então, aí, lembrando, se for par, eu quero chegar em x ao cubo mais x ao quadrado. Se ela for ímpar, o sinal da função inteira precisa ser trocado, tá? Então, x ao cubo é positivo, ele vai ter que ser negativo.
x ao quadrado é positivo, então ele vai ter que virar negativo, tá bom? Quando for uma função ímpar, o sinal de todos os elementos precisa ser trocado. Então, aqui nesse caso, como todo mundo é positivo, se ela for ímpar, quando eu calcular h de menos x, eu preciso que seja tudo negativo. Vamos lá. H de menos x. No lugar do x, eu estou colocando menos x. Menos x ao cubo é menos x ao cubo. Menos x ao quadrado é x ao quadrado. Eu não cheguei em nenhum dos casos que eu estava esperando. Eu não cheguei nesse daqui, onde o mouse está apontando, e eu também não cheguei nesse, porque não está todo mundo negativo. Eu cheguei em um negativo e o outro positivo. Isso significa que ela não é par e nem ímpar. Então, não se preocupem. As funções, elas não precisam ser obrigatoriamente par ou ímpar. Ela pode não ser nenhuma das duas. Então, nessa função h, ela olha pra gente e fala, não sou obrigada. Então, ela não é obrigada a entrar nesse padrão que foi criado. Então, ela não é par e nem é ímpar. Ela é uma função. Tá vivendo feliz a vida ali, tá de boa. Tá bom? Essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender certinho. E é isso aí, povo. Até. Adiós.